Imagina a cena: um arqueólogo, lá em 1876, no Museu Britânico, debruçado sobre uns fragmentos de argila. Poeira de 2 milênios, sabe? De repente ele para. O que ele está lendo não é tipo um registro de colheita ou uma lista de reis. Não, não é. É um arquivo confidencial da criação. Uma história que ficou enterrada nas areias do que hoje é o Iraque. E que, assim, ninguém lia há milênios. O nome desse arquivo, Enuma Elish. E o nome desse arqueólogo era George Smith. O choque dele foi tão grande, mas tão grande, que ao decifrar as primeiras linhas, ele na hora apelidou o texto de O Relato Caldeu do Gênesis. Nossa, As semelhanças eram inegáveis, quase literais em alguns pontos. Mas conforme ele avançava na tradução, ele percebeu que as diferenças eram ainda mais profundas e, de certa forma, bem mais perturbadoras. e é exatamente aí que a gente vai mergulhar. A nossa análise hoje é para abrir esse arquivo com a ajuda dos comentários e da tradução do Jacinto Lins Brandão para a Epopeia da Criação. A gente vai investigar as conexões sombrias entre esse épico babilônico e a narrativa do Gênesis que a maioria de nós conhece. A sensação que fica é que a história bíblica não é só diferente. Ela parece ter sido deliberadamente suavizada. Uma versão editada de uma origem muito mais violenta, né? E caótica. Exatamente. E essa investigação leva a gente a 3 pontos cruciais que vamos desvendar. Primeiro, o que a Bíblia chama de abismo, um vazio escuro. Aqui tem nome, corpo e garras. A deusa Tiamat. Uau! Segundo, a criação do mundo não é um ato da palavra divina, mas sim um ato de carnificina cósmica. O universo é construído a partir do cadáver esquartejado dessa deusa. E o terceiro ponto, que para mim talvez seja o mais chocante de todos, a origem da humanidade. No Gênesis, a gente é o ápice da criação. Aqui somos um subproduto. Um subproduto com um propósito bem claro. Fomos criados a partir do sangue de um Deus traidor e culpado, com um propósito bem específico: sermos escravos dos deuses. É uma inversão completa da nossa autoimagem. É uma história que nos obriga a perguntar, o que estava em jogo na antiguidade para que uma cultura contasse a origem de tudo de uma forma e outra de uma forma tão radicalmente diferente. Ok, então vamos desconstruir isso. A gente pode começar pelo início de tudo, Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia, e trevas havia sobre a face do abismo. Essa palavra abismo sempre foi meio etérea, sabe? Um conceito. Pois é, e o Enuma Elish pega esse conceito e dá a ele uma personalidade. E uma personalidade bem assustadora, por sinal. Como assim? A conexão não é especulativa, ela é linguística mesmo. A palavra hebraica para abismo, no Gênesis, é tekon. A raiz dessa palavra, T-H-M, é a mesma raiz semítica da deusa babilônica Tiamat. Nossa, é direto. É direto. Ou seja, onde a Bíblia descreve um estado passivo, o Enuma Elish descreve uma entidade ativa. No comecinho, Tiamat é a deusa primordial da água salgada, a procriadora de todos que mistura suas águas com o parceiro dela, Apsu, a água doce. Juntos, eles dão origem à primeira geração de deuses. Então, no princípio, era um casal. Uma mãe e um pai cósmicos. Mas essa harmonia familiar não dura muito, certo? É aí que a história começa a ficar bem sombria. Não dura nada. Os deuses mais jovens, os descendentes deles, são barulhentos. O texto diz que sua agitação perturbava os mais velhos. Apsu, o pai, se irrita e decide que vai aniquilar todos eles. O quê? Mas um dos deuses mais jovens, o astuto Ia, descobre o plano, mata Apsu primeiro e toma o poder. Peraí. Então, o primeiro ato dessa história de criação é um parricídio. A gente já começa com um nível de violência que está totalmente ausente no Gênesis. Exato. E isso já nos dá a primeira grande pista do que esse texto realmente é. Antes de ser uma história sobre a criação do mundo, uma cosmogonia, ele é uma teogonia, uma história sobre a origem, a genealogia e, principalmente, a luta pelo poder entre os deuses. A criação do mundo é quase um efeito colateral, então? É um efeito colateral dessa briga de família divina.
E como Tiamat, a mãe, reage a tudo isso? Ela perdeu o marido e agora os filhos estão no poder. É aí que ela se transforma. A dor e a raiva a consomem. A deusa-mãe se torna a personificação do caos vingativo. Ela decide que vai destruir tudo e todos. O épico descreve ela se preparando para a guerra. Ela vira vilã. Ela cria um exército de 11 tipos de monstros terríveis. O texto fala de serpes furiosas com corpos repletos de veneno, do homem escorpião, de dragões de dentes agudos. Ela se torna a mãe Úbor que formou tudo, uma força da natureza aterrorizante. Aquele abismo do Gênesis aqui não é um vazio, ele tem um exército. Que imagem poderosa! O caos primordial não é a ausência de ordem, é uma força com intenção, com um plano de batalha. E se há uma guerra cósmica, precisa haver um herói. É aí que entra o protagonista da história, o Marduk. Exatamente. Marduk é da nova geração de deuses, filho de Ea. Ele é descrito como o mais forte, o mais sábio, uma espécie de campeão divino. Quando os outros deuses ficam paralisados de medo diante do exército de Tiamat, Marduk se apresenta. Mas ele impõe uma condição. Ah, claro. Se ele vencer, ele será o rei supremo e incontestável de todos os deuses. É um acordo político. Então, no meio de uma crise existencial, ele não está lutando só pela sobrevivência, ele está lutando pelo poder absoluto. É uma barganha. E os deuses desesperados concordam. E então a gente tem o clímax do épico, o confronto direto entre Marduk e Tiamat. A descrição da batalha é cinematográfica. Marduk não vai de mãos abanando. Ele prepara um arco, uma rede e, o mais importante, ele comanda os 4 ventos. É aqui que fica realmente interessante. A batalha em si. Como é que se mata uma deusa que é essencialmente o oceano caótico? Como estratégia brutal, Marduk desafia Tiamat para um combate individual. Ela, furiosa, abre a boca para devorá-lo. Nesse exato momento, ele libera os ventos, que entram e estufam o corpo dela como um balão, impedindo que ela feche a boca. Nossa! Ela fica imobilizada, distendida. Então ele saca o arco e dispara uma única flecha. E a descrição desse momento é explícita e visceral. A Taborenta diz, ele dispara a flecha que lhe rasga as entranhas, seu interior cortou, retalhou seu coração. Ele a mata. E não para por aí. Ele pisa sobre o cadáver dela, captura todo o exército e se declara vitorioso. A guerra acabou. O caos foi derrotado. Uma vitória total. Mas o que vem a seguir é talvez ainda mais espantoso. No Gênesis, depois que a ordem é estabelecida, Deus fala e o mundo surge. Faça-se a luz. Aqui, a criação não vem de uma palavra, vem do desmembramento de um corpo. Exatamente. Marduk, de pé sobre o corpo de Tiamat, decide usar o cadáver dela como matéria-prima para o universo. O texto diz que ele parte ao meio, como se faz com um peixe seco. Como um peixe seco. Com a metade de cima do corpo dela, ele cria o céu. Ele a estica como uma pele e posiciona guardas para garantir que as águas caóticas que estão contidas ali não escapem. O céu é literalmente a parte de cima de um cadáver. É uma ideia muito forte. E a terra? Com a outra metade, ele firma a terra sobre as águas do submundo. E os detalhes são quase cirúrgicos, sabe? Dos olhos dela, ele faz fluir os rios Tigre e Eufrates. Os rios que eram a fonte de vida da Mesopotâmia. Exato. Das suas tetas, ele forma as montanhas. O mundo em que os babilônios viviam não foi criado do nada, ex nihilo, mas sim construído a partir das partes mutiladas da deusa-mãe primordial. A fonte do Jacinto Brandão destaca que isso é uma espécie de paródia da narrativa de nascimento. Claro. Em vez de o mundo nascer dela, ele é feito com ela, depois da morte violenta dela. Isso. É incrível. O próprio palco da existência é um troféu de guerra. O céu que eles viam, as montanhas, os rios, tudo era um lembrete constante da vitória de Marduk sobre o caos. Se o cenário é esse, qual é o nosso papel nisso tudo? Onde a humanidade entra nessa história? Essa é a terceira e talvez a mais sombria revelação deste arquivo. Depois de toda essa guerra e construção, os deuses menores que lutaram ao lado de Marduk têm uma reclamação.
Eles construíram os templos, cavaram os rios, eles estão exaustos. Eles precisam de alguém para fazer o trabalho pesado. Então, a criação da humanidade não é um ato de amor ou o clímax de um plano divino. É uma solução para um problema de mão de obra. Precisamente. A motivação é puramente pragmática. Marduk ouve as queixas e anuncia o plano de criar um novo ser. A frase no poema é super direta, é algo como: vou criar o homem, que o trabalho pesado dos deuses seja imposto a ele para que eles possam finalmente descansar. Nossa! A nossa existência é justificada pelo trabalho forçado. Somos os servos dos deuses. Exato. Ok, eles precisam de servos, mas como se cria um ser do zero? No Gênesis é o pó da terra, o sopro divino. Qual é a matéria-prima aqui? Não pode ser algo tão simples, né? Não é. E é aqui que a conspiração final se desenrola. Para criar a humanidade, é preciso um sacrifício. É preciso sangue divino, mas não pode ser o sangue de qualquer deus. Tem que ser o sangue de um deus culpado, para que a nova criatura já nasça com a marca da submissão. Um bode expiatório divino. Quem eles escolhem? Eles escolhem Kingo. Ele era o segundo consorte de Tiamat, a quem ela nomeou comandante do seu exército de monstros. A Assembleia dos Deuses o acusa formalmente. Foi Kingo que engendrou a guerra, que incitou Tiamat à revolta. Ele é o traidor original. É considerado o instigador. Então ele é julgado, condenado, ele é amarrado, levado perante o deus Ea, que é o artesão da criação. Eles impõem o castigo a Kingo, cortam suas veias e com o seu sangue misturado ao barro, Ea cria a humanidade. Espere um pouco, o sangue de um deus traidor? Quer dizer que, neste mito, a humanidade não só é criada para ser escrava, mas o nosso próprio material de construção é a essência de um rebelde, de um perdedor? Isso. A falha, o conflito, a culpa, isso não é algo que a gente adquiriu depois, é o nosso DNA cósmico desde o primeiro momento. É exatamente essa a implicação. A nossa natureza é, por definição, falha e subserviente, porque somos feitos do sangue de um Deus culpado. Não há a queda do homem aqui, porque a gente já começa lá embaixo. Nossa função é servir e nossa essência é a do traidor sacrificado. É uma visão profundamente pessimista da condição humana se comparada à do Gênesis, né? Vamos recapitular o que esse arquivo de 2 milênios nos revelou? A jornada foi intensa. Primeiro, a gente descobriu que o abismo do Gênesis não era um vazio, mas Tiamat, uma deusa-mãe que se transformou num monstro caótico. Isso. Depois, vimos que o universo não foi criado por um decreto, mas construído peça por peça sobre o cadáver esquartejado dela. E, por fim, a humanidade, criada não por amor, mas por necessidade, com o sangue de um traidor, para que os deuses pudessem literalmente tirar férias. E isso nos traz de volta aquela distinção fundamental que a gente mencionou. O Enuma Elish é, antes de tudo, uma teogonia. A preocupação principal dele é justificar por que Marduk, e por extensão a cidade da Babilônia, tem o direito de governar o universo. A criação do mundo e da humanidade são consequências dessa narrativa política e religiosa. Faz sentido. Já o Gênesis, por outro lado, elimina completamente a briga de família. Ele foca 100% na cosmogonia. Apresenta um único Deus, soberano, incontestado desde o início, que cria tudo com ordem e propósito. É como se os autores hebreus tivessem olhado para esse caos de deuses em guerra e dito: não, nosso Deus está acima de tudo isso. É uma edição radical. Pegaram a inspiração de um mundo nascido da violência e a reescreveram como um mundo nascido da paz. O que nos leva a uma última observação fascinante que a fonte traz, do estudioso Halbod. Ele nota algo curioso no final do poema babilônico. Marduk, o grande herói, o rei dos deuses, não tem esposa nem filhos no final da história. Isso é muito, muito significativo. O ciclo de procriação, de novas gerações desafiando as antigas, que foi a causa de todo o conflito inicial, é interrompido. Marduk é um deus guerreiro, um administrador, não um patriarca. A saga da criação, que começou com um casal divino, termina com um deus solitário,
que pôs fim à própria linhagem para garantir a estabilidade do poder. E a pergunta que fica, para a gente continuar pensando, é exatamente essa. Ao recontar a origem do mundo, o que uma cultura revela sobre si mesma quando escolhe começar sua história com um ato de ordem divina, pacífica e solitária? E o que outra revela quando sua origem é uma vitória militar sangrenta que resolve um conflito familiar caótico e termina com o próprio conceito de família divina sendo encerrado?